Sou Natália Cora, eu sou responsável pela área comercial da Sparta. Vamos começar aqui mais um vídeo a respeito do fechamento do mês de julho dos nossos produtos. Estou aqui com demais sócios, o Ulisses Nemes, CEO da Sparta, a Mayara Rani, também responsável ali pela área de relações com os investidores, também ali no comercial comigo, e com os gestores de renda fixa, Arthur Neme e Felipe Vidal. Bom, mês de julho, muitas boas notícias, foi o terceiro mês ali de um forte retorno, inclusive maio e junho já tinham sido meses excelentes para a frente de renda fixa da Sparta, e julho foi o melhor mês histórico de todos os nossos produtos. Então ali o Sparta Top com um retorno um pouco acima de 1%, alguma coisa ali de 600% do CDI, o Sparta Max segundo mês também acima de 1% de retorno, quase 800% do CDI de rentabilidade, então rentabilidades bem expressivas, diminuindo o impacto que nós tivemos com a crise do Covid-19. E isso decorrente do fechamento dos spreads de crédito do mercado secundário. Até é importante lembrar que esse movimento da renda fixa ela é inversa, então quando a gente tem um fechamento de spread, a gente tem uma valorização nos títulos de renda fixa, e por isso a gente teve um impacto positivo nos nossos fundos. E olhando um pouco para o mercado primário, a gente vê aí mais consultas dos emissores procurando o mercado para se financiar. A gente acreditava que em julho ia estar um pouco mais aquecido, mas provavelmente até por esse fechamento de taxas que a gente observou, as empresas estão ainda analisando a acomodação dessas taxas para poder entrar um pouco mais forte nesse mercado. De qualquer maneira, a gente vê que vão ser taxas muito atrativas, até mesmo mais atrativas do que a gente enxergava ali no pré-crise. E falando um pouco sobre esse fechamento de spreads que a gente viu em julho, voltando ali para o que a gente já enxergou em abril, a gente estava falando que a gente enxergava uma expectativa de rentabilidade para frente, dos próximos 12 meses, de CDI mais 5% de rentabilidade. E aí eu queria entender de vocês o que a gente já conseguiu de retorno dessa expectativa e o que a gente ainda pode ter de rentabilidade para frente. Tá, fazendo uma retrospectiva aqui, o fundo Sparta Top, ele teve uma queda em março, ali no início da pandemia e até começo de abril, ele teve uma queda de aproximadamente 6 pontos percentuais em relação ao que o CDI rendeu, né? E essa recuperação, ela começou ali em meados de abril, ela veio vindo já em maio, junho, julho, né? Já são mais de 3 meses aí de recuperação, e nesse período o fundo já recuperou mais de 3% em relação ao CDI sempre. A gente sempre mede em relação ao CDI, porque como o fundo é pós-fixado, o CDI você sempre tem ele como um retorno sobre todos os ativos, enfim. E quando a gente tinha anunciado que esperava um retorno de CDI mais 5, foi mais ou menos meados para o final de abril. De lá para cá, ele já, como eu falei, ele já rendeu mais de 3%, num período um pouco mais de 90 dias, né? Se você fizesse uma conta ali anualizada, né? Isso passa de CDI mais 10, mas a verdade é que o mercado tem recuperado num ritmo muito rápido, muito forte, né? Mais rápido do que a gente esperava. A gente esperava CDI mais 5 em 12 meses, já recuperou 3, e no mês passado a gente tinha até falado que acreditava que ainda poderia, tinha uma perspectiva que a gente acredita de em torno de CDI mais 4 para os próximos 12 meses, e como esse mês agora de julho o fundo deu mais de 1% acima do CDI, a gente agora está atualizando esse número, né, para em torno de CDI mais 3 para os próximos 12 meses. Com isso, o fundo ele recuperaria o nível de cota pré-crise, e ainda ganharia algo a mais que o CDI, né, pré-crise corrigido pelo CDI. Tá? E acho importante destacar que, mesmo assim, mesmo com esses fechamentos todos de taxa, né, a gente ainda vai ficar com um carrego bem melhor do que a gente tinha antes da crise, né? Os nossos cenários, eles não contemplam uma volta exatamente para os mesmos patamares que a gente tinha antes. A gente está esperando que fique um patamar acima de taxa, que é bastante positivo, então a gente não só tem um ganho com esse fechamento de taxa, com o carrego e tal, mas vai sobrar um carrego bastante positivo dali para frente, né? Ainda mais em tempos com uma Selic tão baixa. Isso, e a gente recuperou cerca de 65% do drawdown para o CDI, como o Arthur falou, e
e o fechamento de spread ele foi da ordem de 35% da abertura só. Então, a gente recuperou mais trabalhando a carteira do que a gente teve de fechamento agora, né? Então, acho que é importante porque a gente muito provavelmente vai sair da crise com um retorno acima do CDI e um carrego do fundo melhor do que a gente entrou nela. Isso eu acho que é importante para destacar o valor da gestão ativa, né? Então a gente aproveitar de fato esse tipo de oportunidade de mercado, né? Essa oscilação toda, para realmente, e foi o que a gente fez, né? A gente conseguiu aproveitar algumas oportunidades, comprou títulos de emissores que a gente já nem tinha mais, porque antes as taxas eram muito baixas, e agora passou a ter uma taxa muito mais atrativa. A gente conseguiu também alongar um pouco o prazo dos títulos, então a gente fez todo um trabalho de gestão ativa, que agora, como o Felipe comentou, ao longo dos próximos meses vai ficar bastante evidente. Muito bom. E dado que já teve todo esse fechamento de spread no mercado secundário, o que vocês enxergam que seria nível de preço para os títulos? Algo como pré-crise ou algo no meio do caminho? No início da crise, a carteira do fundo estava com um spread de mais ou menos 1,30, né? Ali no fim de maio, no auge da crise, início de abril, a gente chegou a ter uma carteira com spread de 3,5 e hoje a gente está com 2,8. A nossa expectativa para esse retorno que o Arthur comentou é que o spread volte para a ordem de 2%, spread da carteira, que é 70 bips acima do que a gente entrou na crise. Ok. Ou seja, ainda esse momento um pouco mais incerto não vai levar ao nível de preço que os títulos tinham, mas vai ficar ali algo no meio do caminho, né? Também o que a gente viu nesses últimos meses ali, principalmente em março, estava muito distorcido. E, bom, isso foi do mercado secundário. Com relação ao mercado primário, o que vocês estão enxergando para frente? Tanto questão de volume, o que vocês veem de apetite das empresas para se financiarem no mercado de capitais, e também de taxas. Olha, está tendo bastante... Pode falar. Tem tido bastante consulta do mercado primário. O forte fechamento que teve, as empresas elas dão uma segurada tentando emitir uma taxa um pouco melhor, mas a gente acredita que como o mercado ainda está saindo de uma crise buscando uma estabilização de spread, se a empresa tiver que fazer uma emissão agora, quiser fazer uma emissão agora, essa taxa, a taxa de emissão vai ter que ser acima do mercado secundário, né? Senão ela não consegue colocar a sua oferta. Isso é bom porque a gente consegue comprar ativos num preço melhor do que negocia no secundário. E acho que um outro ponto positivo aqui é que os bancos eles estão fazendo um mapeamento da demanda. A demanda, ela, via de regra, ela não é do tamanho das ofertas, então os bancos estão buscando as operações no balanço deles, ou seja, eles estão comprando as emissões para eles e vendendo uma parte a mercado no mesmo preço. E, assim, acho que uma sinalização positiva é que a gente está comprando os ativos no mesmo preço que os bancos estão comprando, né? Então, se a gente, uma certa segurança. Se a gente lembrar, né, o que aconteceu nessa crise, né, os bancos, eles, seja pelo incentivo do Banco Central, seja porque eles mesmos viam que as taxas estavam distorcidas, foram os maiores compradores líquidos de títulos de crédito privado no mercado secundário, ali durante o auge da crise, que foi no meio de março, no começo de abril, né? Então, eles compraram realmente na Bacia das Almas, né? Agora fica bem claro, e assim, acho que são os grandes ganhadores desse movimento, e assim, historicamente, a gente sabe que os bancos são super bem administrados no Brasil, ganhadores de dinheiro e entendem desse mercado de crédito, né? Então, se eles estão comprando, é um bom indicativo. Muito bom. Bom, eu queria partir para uma pergunta aqui e debater um assunto que acho que é bem importante para os nossos investidores e é pouco discutido também no mercado de crédito, etc., que é em relação ao processo de análise e ao escolher os fundos de investimentos de crédito privado, né, renda fixa. Então, hoje a gente tem cada vez mais investidores atuando na bolsa, entendendo aí como atuar também, né, com esse tipo de ativo.
enquanto que quando a gente olha para o mercado de crédito privado, o retrovisor dos fundos, da rentabilidade, ela continua sendo mais importante, né? Então, eu queria que vocês explicassem um pouco, falassem um pouco para a gente sobre esse assunto, o que esperar, o que analisar no privado, quais são os riscos da categoria, como é que eles se materializam nas cotas, etc. Isso é uma coisa que a gente observa aí, que acho que hoje o investidor ele já tem bem claro essa questão de que a hora certa de comprar os ativos é justamente quando eles estão baratos, né? Então, por exemplo, nessa crise, pegar como exemplo aí a bolsa caiu, né? As ações caíram e os investidores acertadamente compraram e não venderam, né? Então, só que quando a gente vê aí para os fundos de crédito, né, os ativos de crédito se desvalorizaram e, consequentemente, a cota dos fundos, né? Mas justamente nesse momento que os ativos estão desvalorizados, né, que seria a hora certa de comprar, né? Então, e a gente vê ao mesmo tempo as pessoas analisando o fundo de crédito, pô, mas se ele caiu é porque ele está em queda, logo ele está ruim, né? Na verdade, olhando para o retrovisor e não olhando para frente, como a gente acha que é a melhor forma de analisar. Acho que o importante na análise do fundo de crédito é você olhar o carrego da carteira, né, quanto ele espera render, os papéis que ele tem, né, esperam render olhando para frente. Acho que é importante olhar a questão da liquidez, liquidez do prazo de resgate do fundo, vis-à-vis o nível de caixa, vis-à-vis o nível de risco de liquidez que os ativos têm, né? E, obviamente, para um investidor pessoa física é mais difícil, mas para um assessor acho que é perfeitamente factível esse tipo de análise. E olhar o tipo de risco que tem nesses ativos, né? Acho que uma métrica usual é o rating, olhar a distribuição de rating desses ativos, né? Principalmente os ratings piores ali, os BBB, ou às vezes até pior que isso, né? E até porque às vezes pode parecer que um fundo tem uma taxa de carrego muito elevada, né, ou bem mais elevada que os outros pares do mercado, por exemplo, às vezes é porque ele tem uns títulos que já estão numa situação bem mais delicada, e você vai ver isso justamente na distribuição por rating, né, que eventualmente é bem pior, né. E acho que um ponto que chama atenção, que o Arthur comentou, é justamente essa questão da liquidez, né, o prazo de resgate, né. Acho que o investidor ele está acostumado a pensar que quanto maior o prazo de resgate, pior. E, na verdade, né, acho que isso ficou bem evidente, né, nesse movimento que a gente teve ao longo de março e abril, que, na verdade, o prazo de resgate é maior. Então, um prazo de resgate de 30 dias, por exemplo, acaba funcionando como uma proteção para os investidores, né, contra o movimento de outros investidores ou deles mesmos, etc. E dá tempo para o gestor, de uma forma ordenada, fazer liquidez, né? Então, ele acaba não tendo que vender um título a qualquer preço. Isso é muito positivo. Então, ou vender o que tem liquidez, né? Ou vender o que tem liquidez e ficar com uma carteira pior, como o Felipe colocou. Então, a gente vê que, se numa análise mais qualitativa, né, a gente vê que os fundos que tinham prazo de resgate mais curtos, eles acabaram sofrendo muito mais na crise do que os fundos que tinham prazo de resgate com 30 dias, por exemplo, que nem é um prazo tão elevado assim. Então, acho que fica aí o aprendizado, né, justamente para os investidores, que, assim, liquidez, não é para estar justamente em fundo de crédito. Liquidez é em outro tipo de alocação. Então é entender, saber ler, né, esses detalhes, essas características dos produtos e entender também que a dinâmica de comprar e vender é mais ou menos como a bolsa também, né? Você compra quando o ativo está com o preço lá embaixo e ganha com a valorização dele da mesma forma. É exatamente isso que os bancos fizeram, né? Então... os bancos, né, eu tinha comentado anterior, o Arthur ressaltou agora, justamente eles foram os caras que compraram no meio da crise, então eles que de fato levaram para casa todo esse retorno adicional, né? E daí o Arthur falou, né, nos últimos 3 meses é como se as cotas do fundo tivessem rodado num ritmo anualizado de CDI mais 10. Quem que acabou ganhando bastante isso? Quem que acabou ganhando isso? Quem de fato investiu naquele momento. E foram poucas pessoas, não só dos nossos fundos, mas no mercado em geral, foram poucos os investidores de fundos que de fato conseguiram
capturar esse movimento, que aplicaram naquele momento, entendendo que tinha, de fato, uma oportunidade bastante relevante. Legal. E aí, nesse cenário também de maior volatilidade, alguns fundos de crédito, eles acabam balançando mais do que outros, e não necessariamente os que tiveram uma volatilidade menor nas cotas são os que possuem um risco menor também, né? Então, tem todo esse entendimento que a gente precisa ir construindo na cabeça dos nossos investidores. E aí eu queria que vocês explicassem um pouco essa dinâmica para a gente, então. Por que volatilidade não significa, de fato, não está ali, de fato, transparecendo o risco de crédito da carteira como um todo? Então, o risco de crédito, essencialmente, ele não é volátil, né? Ele é um tipo de risco diferente, né? O risco que é volátil, que você vê nas cotas diárias, é o que a gente chama de risco de mercado, né? Por exemplo, ações, né, que oscilam bastante, o dólar, por exemplo, e na renda fixa tem também esse tipo de risco, o que a gente geralmente acaba separando no fundo pós-fixado, né, e procura minimizar esse risco de mercado e assumir um risco maior de crédito, né. Então, quando o fundo ele tem uma oscilação muito grande de patrimônio, principalmente com uma liquidez relativamente fácil, né? Então, com prazo curto de resgate, na prática, o gestor ele vai ter que vender não o que seria o mais adequado para vender do ponto de vista de gestão ali do portfólio, né? E sim o que ele achou comprador, né? E aí o problema é você ficar, se você não sai desse fundo, né? Você fica investido num fundo que está concentrado em papéis que ninguém mais quer comprar e que possivelmente são papéis que não foram negociados, porque se ninguém quer comprar, porque não sai negócio. E se não sai o negócio, eles não foram marcados a mercado. Então, possivelmente, eles estão marcados fora de preço de mercado, né? Então, é como se ele tivesse marcado um preço pré-crise ainda. Ele não perdeu nada, mas, na verdade, se fosse vender hoje, ele não vale aquele valor, né? Então... via de regra, os ativos de melhor qualidade de crédito, eles apresentam muito mais liquidez do que os ativos com menos qualidade de crédito. Então, a atitude primária de um gestor é vender tudo que tem liquidez e ele acaba ficando com ativos que estão marcados num preço que, na verdade, não existe, né? Um preço de quando ele comprou e como aquele ativo nunca foi negociado, o patrimônio dele encolheu, é como se ele estivesse concentrando naqueles ativos. E por isso que, até como na pergunta anterior o Arthur respondeu, é que você tem que olhar para os ativos que compõem a carteira para saber também se eles estão bem precificados, né? Se eles estão refletindo a realidade do mercado. Uma forma seria, acho que também, para um investidor pessoa física fazer esse tipo de análise, eu acho difícil, mas para um assessor é perfeitamente possível você pedir para o gestor uma abertura da carteira, né, e ver, inclusive, com a taxa de marcação ao mercado, né, ou seja, com o rendimento esperado a partir do preço que está marcado na cota. E se você identifica que tem vários ativos, uma quantidade relevante deles, marcado com uma rentabilidade, um rendimento muito baixo, principalmente agora, né, que muito baixo significa os níveis pré-crise, né? Ou seja, aquele ativo não foi reprecificado. É um fundo que a cota não representa exatamente a realidade do valor de mercado daqueles ativos. Então, a cota está inflada, entre aspas. Para resumir tudo isso, né? Acho que assim, tem uma série de aspectos bem técnicos que eventualmente são difíceis de mensurar quando você está olhando de fora, né? Mas eu diria que se a gente está olhando um fundo de crédito, né, talvez a indicação, o quanto ele chacoalha, talvez não seja uma indicação necessariamente negativa, né? Na verdade, a gente está vendo que se está chacoalhando ali, provavelmente é porque tem uma marcação a mercado razoavelmente eficiente, né? Então, assim, a gente mesmo viu os nossos fundos, a gente estava preocupado em que todos os títulos que a gente tinha em carteira tivessem marcado nas taxas adequadas. Isso implicava que ele tivesse uma queda, assim, vamos dizer, da forma mais rápida possível para refletir a nova realidade dos preços ali no meio até o meio de março, né? Até o meio de abril, desculpa.
Então e depois você vê que tem uma recuperação muito mais consistente, porque na verdade você não tinha novas surpresas negativas para acontecerem, né? Então, de fato, a gente conseguiu aproveitar aí várias oportunidades e elas começam a se materializar na cota. Então, a gente começa a ter aí sim uma cadência de resultados bastante positivos, né? Então, acho que é um tema complexo, mas que exige ali um aprendizado dos investidores de maneira geral para lidar com esse assunto. Obrigada. Bom, vocês falaram bastante sobre essa questão de como analisar um produto de crédito e acho que um ponto que a gente tem conversado bastante também, principalmente com esses movimentos que aconteceram no mercado de crédito, tanto no ano passado quanto agora, é sobre o papel do crédito privado no portfólio do investidor. Então, a gente sabe que, por óbvio, uma carteira bem diversificada, ela é uma carteira mais eficiente. E então eu queria escutar de vocês como que vocês enxergam o papel de um fundo de crédito privado pós-fixado como o nosso no portfólio do investidor, o que ele acrescenta de valor? Os ativos pós-fixados, eles têm uma característica defensiva, né? Pensa que o seu portfólio é um time de futebol, você tem que ter ali os atacantes, tem os volantes e tem que ter a defesa, né? Os ativos mais defensivos, que é por exemplo o pós-fixado, ele tem a característica de que ele tende a não performar mal quando os demais ativos forem mal, né? Então, sei lá, hipoteticamente imagina que a inflação suba no Brasil. Acho que essa é uma das grandes discussões que você tem hoje aí. O governo imprimindo dinheiro, o Banco Central comprando títulos, a Selic num nível extremamente estimulativo e os custos aumentando e o dólar subindo, né? Um cenário de existe um risco não desprezível de ter inflação. Se a gente tiver inflação, existe uma possibilidade razoável do Banco Central ter que subir as taxas de juros. E a subida das taxas de juros levaria a uma queda nos ativos de risco, né? O ativo de risco ele tende a negociar num valor mais alto quando o juro está baixo e num valor mais baixo quando o juro está alto, né? Eles têm correlação inversa, né? Então, é importante para o investidor ter alguns produtos na carteira dele, né? Tem alguns produtos que vão bem quando o mercado vai bem e alguns produtos que eventualmente não vão tão bem nesse momento, né? Mas que se os ativos de risco forem mal, é bom ele ter um produto que vai bem, que vai balancear o portfólio dele, que não vai deixar ele sair machucado daquela crise, vai dar a confiança para ele de comprar na baixa, né? Então, é importante ter esse portfólio diversificado para ter um dinheiro fora do risco para se vier um momento de oportunidade elevada, ele consegue alocar, né? E aí a gente acha que o pós-fixado, junto com o crédito privado, ele é bastante interessante, principalmente nesses momentos em que a taxa de juros está muito baixa. Hoje, para ter pós-fixado, ou é com título público ou é com título privado. E no título público está pagando só 2% ao ano, né? Então, acho que o crédito privado ele vem muito bem nesse momento, principalmente porque eles são ativos, como a gente está falando aqui, estão ainda com preços atrativos, né, e se recuperando rapidamente, deve ter uma perspectiva de render bem acima do título público pós-fixado nesse momento. Só para fazer essa conta, né, a gente estava falando agora há pouco de CDI mais 3 de expectativa para os próximos 12 meses, isso daí é acima de 5%, né, enquanto que a expectativa de rentabilidade dos títulos públicos nesses próximos 12 meses da casa de 2%, que é o que está a Selic hoje, né? Então, assim, 2 vezes e meia o que a gente tem de expectativa na Selic. Acho que um outro ponto também, aproveitando esse gancho e que a Maiara e a Natália, a gente tem debatido muito esse tema, né? Que muitos investidores utilizavam, né, as suas alocações em fundos de crédito privado como caixa, né? Às vezes confundem, né? Pô, é caixa, tudo, né? E, na verdade, talvez tenha que rever esse tipo de conceito, né? Porque, na verdade, a alocação em crédito privado, né, não é aquela, vou fazer uma alocação por 6 meses, por 12 meses e tal. Acho que não é bem isso, né? Acho que a alocação em crédito privado a gente tem que pensar como uma alocação estrutural, como uma alocação de longo prazo, né? Então, acho que a melhor forma da gente entender estou comprando uma carteira diversificada, um gestor profissional tomando conta desses mais de 100 emissores que eventualmente você tem e que tem um prazo médio, de repente, de 2 anos e meio, né? Então, assim, pensar
de fato, numa alocação em crédito privado como uma posição permanente, como uma posição estrutural, e não como uma parcela de caixa, né? Porque, às vezes, muita gente confunde o pós-fixado com caixa. E aí a gente vê exatamente o que aconteceu agora nessa crise, e, de repente, pode ser que, quando você precisar dos recursos, eles estejam numa situação um pouco mais difícil, etc., ou que tenham... e aí a gente vê, né, o investidor que saiu no meio da crise ali foi um investidor que entregou, eventualmente, anos de excesso de retorno ali, que não precisaria, né, se ele tivesse simplesmente alocado em caixa de verdade, que seriam fundos simples, né, fundos de títulos públicos ou direto no Tesouro Selic, ou até pegar um CDB com liquidez diária num grande banco, por exemplo. Hoje em dia, qualquer banco aí está pagando 100% de CDI num CDB com liquidez diária. Então, mesmo os grandes bancos comerciais. Então, assim, a gente vê que a alocação de caixa, né, é diferente de alocação pós-fixada em crédito privado, são coisas distintas. E esse é um ponto muito importante mesmo, porque a gente sempre acaba apresentando os nossos produtos falando, inclusive, a meta de rentabilidade no médio e longo prazo, porque ainda mais agora, com essa mudança da dinâmica do mercado de crédito, isso é ainda mais importante, né? E uma alocação estrutural pede de médio e longo prazo. Muito bem colocado. Até para exemplificar também essa questão do benefício de ter um produto de crédito pós-fixado em carteira, a gente pode pegar ali aqueles 2 momentos que nós tivemos de maior oscilação no mercado em 2017 e 2018, 2017 ali no Joesley Day, 2018 na greve dos caminhoneiros, em que o mercado todo teve ali uma performance muito ruim, fundos de ações, multimercados tendo retornos negativos, até fundos de renda fixa que tem risco de mercado também sendo impactados, e os nossos produtos tiveram rentabilidades muito boas, não sofreram, inclusive debêntures incentivadas, teve até um dos melhores meses históricos. Então, vocês podem falar um pouquinho sobre como que a nossa carteira se comportou nesse momento e o porquê? Acho que é muito pertinente, né? Se a gente pegar tanto o que aconteceu no Joesley Day como greve dos caminhoneiros, né, o mercado de crédito privado, de maneira geral, não teve choque nenhum, porque o impacto que a gente teve foi essencialmente nas expectativas mais macroeconômicas, né? E isso não se traduziu num risco microeconômico. Então, de fato, os fundos de crédito privado continuaram seguindo sua vida como se nada tivesse acontecido. Então, isso foi o que aconteceu. Aí você citou, inclusive, o caso do fundo de debêntures incentivadas, né? E aí entra um pouquinho justamente da lógica de diversificação, né? Muita gente olha de fora e fala assim, debêntures incentivadas ou o fundo lá de CDI, né, o Sparta Pop, Sparta Max, etc. É mais ou menos a mesma coisa, é só ver qual que tem a maior taxa e investir. Mas, na verdade, cada um desses mercados tem uma dinâmica diferente, né? E o fato das debêntures incentivadas, por exemplo, é um mercado que ele é indexado à inflação, a gente faz o hedge e aí, consequentemente, ele tem uma dinâmica diferente também, né? Então, a gente, depois da greve dos caminhoneiros, por exemplo, né, que fez com que as taxas todas subissem e ficassem lá por algum tempo, não foi assim um movimento que voltou em uma semana, 2, na verdade levou um pouquinho mais de tempo, ficou bem evidente que os spreads de crédito acabaram, inclusive, comprimindo por causa da própria dinâmica desse mercado. Tinha muita gente querendo comprar debêntures incentivadas, isentas de R, IPCA mais 6, etc., então acabou comprimindo os spreads. Isso fez com que o Sparta debêntures incentivados, por exemplo, tivesse os melhores meses do histórico dele, justamente logo na sequência da greve dos caminhoneiros. Então, assim, um retorno completamente descorrelacionado do que a gente teve com o resto do mercado, por exemplo, né? Então, acho que entra aí justamente a questão de, mas vale a pena, por exemplo, investir num fundo de debêntures incentivados? Acho que a resposta é bem clara, né? Acho que é uma diversificação a mais, além de ser outros tipos de emissores, tem uma dinâmica de mercado que também é diferente. Exatamente. Muito bom, obrigada. Legal. E aí eu sei que a gente já, em todos os últimos vídeos, né, veio falando sobre risco de crédito e chance de inadimplência aí dos emissores em carteira e etc., mas queria dar uma atualizada um pouco em relação a esse assunto, para entender um pouco aí sobre como é que está o risco de crédito das empresas que a gente tem em carteira, se o risco de inadimplência continua baixo, se continua uma verdade. E eu queria já aproveitar também e emendar, pedir para vocês falarem um pouco sobre o BC ter normatizado aí a entrada dele no mercado, né? Isso traz de benefício para o mercado, como é que isso se reflete
na dinâmica do mercado de crédito privado também. Então, desde o início da pandemia, a gente vem falando que houve um aumento do risco de liquidez, né, que os ativos se desvalorizaram por uma questão de liquidez, juntamente com uma incerteza, né, a incerteza de uma pandemia que acho que ninguém que está vivo hoje já tinha vivido uma, a última forte foi há mais de 100 anos, né, então esse nível de incerteza, ninguém sabia o que ia acontecer. Acho que a gente analisou os emissores que a gente tinha em exposição e falou assim, bom, tudo bem, a gente tem um nível de incerteza elevado, a gente não sabe o que vai acontecer com as empresas, mas essas empresas elas podem quebrar e ter dificuldade de honrar esses compromissos que elas têm com os credores aqui, e a gente avaliou na época que não, que achava que nenhuma das empresas que a gente tem títulos, que a gente foca em grandes empresas, foca em empresas sólidas, a gente analisa já sempre levando em conta cenários de crise, né? Então a gente sempre mais ou menos já tem uma ideia do que a empresa vai fazer no cenário de crise, porque é justamente isso que a gente analisa nessas empresas. A gente fala assim, olha, a incerteza pode estar maior, sim, o risco de liquidez é elevado, com certeza, o comprador está cobrando um pedágio ali, entre aspas, para dar liquidez, mas a gente não espera perdas. Hoje, já com assim, a economia numa situação melhor do que esteve ali no início da pandemia, quando teve aquele lockdown, né, aquela parada geral de todo mundo. Acho que aos poucos as pessoas estão voltando a circular, estão achando formas de consumir o que precisam consumir. E até mesmo as empresas vão se adaptando para vender da forma. As empresas foram se adaptando. E hoje já está começando a sair os resultados, né? As empresas já estão divulgando os resultados desse segundo trimestre, né? De abril, maio e junho, né? E que foram justamente os piores meses ali da pandemia, que ela se iniciou no fim de março, né? E os resultados não foram tão ruins quanto se imaginava, né? Em princípio, obviamente que tem alguns setores que são muito mais afetados do que outros, né? Mas de modo geral, acho que as empresas encararam muito bem. As grandes empresas eu estou falando, né? Não estou falando de pequenas, estou falando das grandes empresas do país. Elas conseguiram fazer um bom colchão de liquidez para os bancos, né? De uma forma bastante rápida, lá ainda em março e abril. E o governo criou diversos programas aí, seja de redução de mão de obra proporcional, né? Tempo de carga horária versus salário, enfim, postergação de pagamentos de impostos, renegociação de contratos com fornecedores. As grandes empresas fizeram uma boa lição de casa aí. Hoje a gente continua assim com a mesma expectativa de que a gente não tem nenhuma perda para acontecer em nenhum dos ativos que a gente tem em carteira, né? Então eles caíram de preço, mas se a gente não espera perda, e a renda fixa é isso que a gente já explicou, né? Que você tem um valor a receber no vencimento, né? Já conhecido. Se hoje os ativos estão mais baratos do que estavam na época da emissão, significa que olhando para frente, de hoje até o vencimento, o seu rendimento um ganho maior. É um ganho maior, né? Então, acho que é bem interessante. Sobre o outro ponto que a Mayara comentou, né, que é a questão da normatização da atuação do BC no mercado secundário de crédito privado, eu acho que isso, a gente já tinha comentado isso na nossa última live, no último vídeo. De fato, isso muda totalmente o jogo para o investidor, né? Assim, a simetria fica completamente diferente, né? Antes, a gente está lá no meio da crise, né? O Banco Central não podia atuar. A gente viu o que aconteceu no exterior, né? Os bancos centrais, como o Banco Central americano, o Banco Central europeu, etc. Eles podiam atuar e atuaram, de fato, fizeram com que os preços se recuperassem rapidamente, em questão de semanas. Então, assim, de fato, lá fora, o mercado de crédito recuperou muito mais rápido do que as bolsas. Assim. Aqui no Brasil, a gente teve o contrário, né? O nosso Banco Central não podia atuar, então, na verdade, até colocou alguns mecanismos para os bancos atuarem, para gerar algum tipo de liquidez no mercado. Então, o que aconteceu é exatamente o oposto do que aconteceu lá fora. Então, uma recuperação bem mais forte do mercado de ações, né, que já está aí acima de 100 mil pontos, e a gente está tendo uma recuperação mais lenta
no mercado de crédito privado. Mas, nem o Arthur falou, se a gente não tem expectativa de perda, de inadimplência, né, então isso significa que está implícito, né, um ganho bem maior para frente. Né? Então, sim, e ainda tem a vantagem, justamente aí que entra a questão da simetria, né, que se vier a ter um novo evento qualquer desses de liquidez, né, sei lá, imagina uma segunda onda de Covid, alguma coisa assim, o Banco Central já tem normatizado, inclusive, que ele poderia atuar, então ele eventualmente não deixaria acontecer um tamanho de queda que nem a gente enxergou ali em março e abril. Ou seja, isso para o investidor, assim, tem um upside muito grande pela frente e eventualmente tem um downside bastante limitado. Né? Então, acho que isso muda bastante a simetria para o investidor. Tipo, me parece bastante convidativo. Não sei se por coincidência ou não, mas desde a data em que o Banco Central normatizou, né, essa compra de ativos de crédito privado, a recuperação do mercado ela vinha num ritmo, que acho que é o ritmo que a gente esperava mesmo, que era esse do CDI mais 5 em 12 meses, que a gente tinha falado lá em abril, desde exatamente da data em que o Banco Central anunciou essa regulamentação da compra de ativos de crédito, o mercado acelerou e vem no ritmo mais forte. Assim. A gente não sabe quando vai parar. Né? Tá ótimo, gente. Obrigada. Bom, então, de tudo isso que a gente conversou aqui, acho que ficou bem entendido que, por mais que a gente tenha tido uma boa recuperação já de parte do impacto ali do mês de março, a gente ainda tem bastante coisa também para recuperar e ter adicional de rentabilidade. Então, gostei bastante do número que vocês trouxeram aqui, que o mercado recuperou pouco mais de 30% do impacto e o nosso produto, o Spartatop, por exemplo, já recuperou 65% desse impacto. Então, ou seja, a gente vai ter um adicional de rentabilidade muito interessante pelo como vocês conseguiram trabalhar com as carteiras. Um outro ponto também é que o mercado primário pode ser também um outro vetor de rentabilidade para os nossos produtos, inclusive manter o bom nível do carrego que a gente tem nas carteiras. Por mais que a gente tenha esse fechamento para ganhar essa rentabilidade também a mais nos fundos, a gente vai permanecer com um carrego maior do que a gente iniciou ali no pré-crise, por exemplo. Então, algo também bem positivo. Muito se falou aqui sobre o papel da parcela de crédito no portfólio do investidor, e principalmente que ela não deve ser analisada como uma parcela de caixa, e sim uma alocação estrutural de médio e longo prazo. Essa alocação, até por ser uma estratégia pós-fixada, falando mais dos nossos produtos, ela traz um caráter de segurança para a carteira, então, nesse médio e longo prazo, dá para se esperar isso como objetivo dentro do portfólio do investidor. E esses pontos também de risco de crédito, acho que acabam ficando um pouco mais claros agora que não se elevou tanto quanto se imaginava ali no início da crise, né? Então, dito isso, para frente, o prêmio acaba sendo muito atrativo mesmo, ainda mais com essa normatização do Banco Central e não deixar o mercado ficar disfuncional como a gente viu em março. Mayara, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu queria só bater na tecla ali, né, da importância de se analisar muito bem um fundo de crédito privado, analisar como é a gestão dele e principalmente, realmente, né, não utilizar ele como parcela de caixa, porque é nesse momento, né, no momento onde você aloca o seu caixa em fundos de crédito privado, é quando você começa a incorrer em riscos, né? Em riscos que em momentos como que nós vivemos, em momentos de maior volatilidade, você acaba trazendo perdas para sua carteira na parcela que, na verdade, deveria ser a parte ali conservadora, de fato, que vai segurar e vai trazer ali uma saúde financeira melhor quando você olha uma carteira, né, diversificada, com diversas classes de ativos, etc. Então... E se pegar um gancho, se puder pegar um gancho aqui, a gente divulgou uma carta agora no meio de julho, né, sobre a nossa gestão, foi super bem recebida, a gente teve uns feedbacks super positivos, né, que bom, e acho que ela justamente retrata, né, ali de uma forma talvez até mais fácil de entender, todo o trabalho que a gente fez, tanto no segundo semestre de 2019, quando a gente teve um primeiro chacoalhão nesse mercado de crédito privado, como principalmente agora nesse primeiro semestre de 2020, que foi um chacoalhão bem mais significativo. Acho que ali a gente discorre, né, o que a gente, como que a gente agiu, o que a gente estava pensando, por que tomou cada decisão, etc. E dá uma ideia melhor de como que funciona esse trabalho da gestão.
Perfeito. Inclusive que nesse mercado, nessa nova dinâmica do mercado de crédito, a gente pode inclusive ter mais oportunidades do que a gente tinha antes. Então para o investidor acaba sendo muito bom, porque o prêmio dele também vai ser mais elevado. Muito bom. Muito bem, muito obrigada a todos e até o próximo mês. Até mais. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.